matéria é Introdução à Metodologia Evangelística, tá bem? Estamos utilizando o livro 10 Características da Missiologia Cristã. Eu ainda tenho aqui um volume para quem for precisar. A gente começou dizendo que é inegável que a Casa de Deus está passando por uma grave crise na área de evangelização, porque cada geração é responsável pela sua geração. Quem disse isso foi um evangelista chamado João Wesley. Cada geração é responsável pela sua geração. Nós não somos responsáveis pela geração passada e nem pela que virá, se chegar a próxima. E nós temos que pensar evangelismo e missões, temos que pensar no nosso tempo e no nosso espaço. A ênfase que a gente está dando é que existem características que o Espírito Santo vai conferindo para as pessoas que vão se dedicar a ganhar almas para Jesus. Características. São características mais ou menos universais, gerais, mas quando chega em cada pessoa, a pessoa não precisa ter as 10 características, uma ou duas. Por quê? Para que se cumpra a palavra de Deus e que nós somos um corpo, e sendo corpo, nós somos dependentes de que os outros irmãos também usem o talento que receberam. Você não consegue fazer tudo sozinho, e não é para fazer tudo sozinho mesmo, é para fazer a sua parte, mas não dá para você fazer a sua parte se o outro não fizer a parte dele também. É uma cooperação. Pode ser, tudo bem? Eu ensinei para os irmãos que o Novo Testamento usa uma palavra que é regiomai, para líder. Quer dizer que nós precisamos de alguém que lidere o trabalho de evangelismo e missões. Alguém que encabece, literalmente, que tome a frente, que assuma as responsabilidades. E aí o Novo Testamento usa a palavra regiomai. Passei para os irmãos aqui alguns princípios, dizendo que o líder ele pensa na frente dos outros irmãos, dei vários exemplos aqui, conduz a opinião pública, chefia a caminhada do departamento, contorna situações críticas, responsabiliza-se pelas decisões do grupo, pensa na prioridade e lança um voto pesado sobre os rumos de uma decisão complexa. Tudo isso aí já está na aula anterior, gravado para os irmãos revisarem ali. Começamos a falar com os irmãos sobre o posicionamento hegemônico, porque o Senhor Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor. No reino de Deus, você vai assumir a liderança, mas não para você ser o chefão ou a chefona, mas para ensinar os irmãos a trabalhar direito. E vai ensinar pelo exemplo. Pelo exemplo, é importantíssimo a gente pontuar isso daqui. O missionário cristão ele não precisa esconder-se por debaixo de uma capa de falsa modéstia, que acontece muito no nosso meio, que uma pessoa tem habilidades, competências, chamado, vocação, e essa pessoa começa a se excusar da sua responsabilidade, dizendo que ela é o menorzinho do rebanho, que não tem capacidade, que não tem competência. E é lógico, nós não temos plena competência para fazer aquilo que tem que ser feito do jeito que deve ser feito. No começo, não. A gente não se gloria daquilo que a gente está fazendo. Só que também a gente não pode inventar dizendo que não tem condições. Já que Deus chamou para capacitar, ou chamou segundo a capacidade. Por isso, antes da gente ficar aí colocando um monte de palavreiro diante das pessoas, vamos tentar. Vamos começar a fazer, vamos pôr a mão na massa. E depois que vierem as dificuldades, a gente confessa, eu tentei, mas não consegui, estou tentando, mas não estou conseguindo, falta força, falta competência, depois, mas você já está trabalhando. Algumas pessoas, na verdade, elas fingem humildade para que os outros exaltem ela. Isso aí a psicologia vai deixar bem claro para a gente, essa pessoa quer ser parabenizada. Então vamos parabenizar ela, já que ela precisa dos parabéns, vamos parabenizá-la. Mas você precisa de um parabéns maior. E esse parabéns maior é só no dia da volta do Senhor. Bom, isso não é um desestímulo, isso aqui é um encorajamento para saber que Deus já chamou você para isso mesmo. Eu passei para os irmãos um texto que a gente chama de espelho ético, é para você olhar para o texto e refletir. Expliquei que José Bonifácio teve uma oportunidade e ele não ia perder a oportunidade, porque ele esperou a vida inteira a oportunidade. Nós esperamos a oportunidade no reino de Deus. Como que a gente é? A gente é o cego Bartimeu. Cego Bartimeu, só espera Jesus passar. Jesus passou, faz um escândalo, não volta mais. Faz o escândalo, joga a capa fora, sai tropeçando todo mundo,
porque chegou a sua hora, seu momento. Deus te deu esse dia, essa hora, esse departamento, essa função, esta chance, e você vai ter que ser o cego Bartimeu e vai ter que fazer o seu escândalo mesmo, porque senão vão te atrapalhar. Vão te atrapalhar e você vai enterrar o talento. Aquele que enterrou o talento, enterrou por causa que ele não tinha uma compreensão do chamado que ele tinha e da importância do talento que estava na mão dele. E muitos de nós estamos assim, no reino de Deus, esperando Jesus passar. Jesus passa, o pessoal impede a gente fala, se Deus quiser, Ele que vem atrás de mim. E Jesus indo embora, não vai vir atrás de você não. Quer dizer, o que Ele tinha que fazer por você, Ele te deu a dom, a vocação, o chamado, a chama no coração. Falando em chama, eu falei para vocês que eu ia trazer este livro, bem? Ia apresentar esse livro para vocês. O nome desse livro, História da Evangelização do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais, lançado aqui pela editora Ultimato. Então, Elben Lenz César, jornalista também, ele fez um levantamento da história da evangelização do Brasil. Eu tenho muitos livros, também depois eu trago outro para vocês, mas esse daqui é aquele tipo de livro que você não pode deixar de ler, por causa que ele está bem dentro de uma linguagem para quem está começando o assunto. Bem dentro, ele vai falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, junto com Pedro Álvares Cabral, vai falar do Pedro Vaz de Caminha, mandando uma carta para o rei de Portugal, falando do que é que eles encontraram aqui sobre os índios, a chegada dos jesuítas no Brasil, vai denunciar que os jesuítas não conseguiram fazer a evangelização, por causa que eles ficaram malucos com um monte de índia pelada, então eles tiveram que aproveitar as índias e esqueceram de evangelizar. Quer dizer que as mulheres atrapalharam os jesuítas. Depois dos jesuítas vieram os missionários, e os missionários tiveram dificuldades também por causa da cultura indígena, cultura católica, cultura mística. Os missionários tiveram dificuldade, comportores de Bíblias, sociedades bíblicas, a mudança do Brasil de colônia para o Brasil Império, como que o Dom Pedro I e o Dom Pedro II se relacionavam com a igreja, a primeira igreja evangélica do Brasil, fundada no Rio de Janeiro, do Brasil, tipicamente brasileira, voltado para a evangelização de brasileiros. Esse livro aqui, depois se vocês quiserem folhear, bem, está nas mãos, e quando vocês puderem comprar, comprem, seja qual for o preço, tá bem? Esse livro aqui vai ter que dar uma garimpada, viu? Tem que dar uma garimpada. Aí consegue encontrar, mas começa indo pela livraria. Oi? Depois você pode tirar foto. Bem, eu mando no grupo também. Então o nome do autor é o Elben Lenz César, a editora é a Ultimato. E eu comprei esse livro assim, por acaso, tropecei nele. Ele veio parar na minha mão. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a segunda característica de um evangelista, uma evangelista, um missionário cristão, alguém que está querendo ganhar almas. Eu expliquei para os irmãos que missionário e evangelista são nomes, e o que diferencia é a extensão do trabalho. O evangelista faz um trabalho a curto prazo e perto de casa, no quintal. O missionário, ele geralmente deixa a pátria, deixa a casa, deixa o emprego e vai mais longe, mas faz evangelismo também. Portanto, ele é um missionário evangelista, um pastor missionário. A segunda característica que deve haver na cabeça de alguém que vai trabalhar com evangelismo, seja num departamento, seja numa organização de uma cruzada, seja num trabalho de visitas ou plantar igrejas, é consciência de rebanho. Se o evangelista não tiver consciência de rebanho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mateus capítulo 2, versículo 6, está escrito: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus 2,7. Veja só, o guia que há de apacentar. Se vai apacentar é porque é um pastor. E aqui está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é o modelo por excelência e o padrão de excelência de alguém que vai trabalhar com almas. Então, se até o Senhor Jesus, ele é um pastor, ele tem consciência de rebanho, quanto mais os seus seguidores e os seus imitadores, né, irmãos? Precisa imitar Jesus. E para imitar Jesus, o melhor de tudo para imitar Jesus é começar a saber como que ele tratava as pessoas. E aqui eu falei para os irmãos que hoje nós íamos tocar no assunto de Samuel e Davi.
A história completa, os irmãos vão ler no livro As 10 Características da Missiologia Cristã, que eu tenho o último volume aqui, porque eu estou esperando, quem quiser encomendar, tá bem? É o mesmo aqui. Aí os irmãos vão poder ler na íntegra. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui é mais sucinto, além do livro que os irmãos já têm. Então, o que acontece? No livro a gente fala sobre a consciência de rebanho, e aí eu vou até ler aqui um pedaço do livro. A Igreja de Deus é o rebanho do Senhor. O último livro das Escrituras revela que Jesus é o Cordeiro que está no meio do trono de Deus para apacentar o seu povo e lhe servir de guia para as fontes da água da vida. Apocalipse 7:17. Essa declaração é importante para entender que as lideranças levantadas pelo Espírito Santo possuem consciência de rebanho e tratam as coisas do reino de Deus de forma pastoral, não empresarial ou profissional. Isso aqui está descambando, tá bem? Está descambando porque as pessoas estão tratando a causa de Cristo como algo assim muito formal, muito empresarial, muito glamuroso, e não é essa a imagem que o Novo Testamento dá para nós. Não é para ser assim. É para ter a ideia de que é um rebanho composto por pessoas. As pessoas são rebanhos de Cristo, rebanhos. Por isso eu não posso simplesmente tratar os irmãos aqui como alunos da FAESP, indiferente ao fato dos irmãos serem crentes em Cristo, servirem ao Senhor com o Espírito Santo e com o coração, congregados em uma igreja, que levam a Bíblia a sério, que tem relevância para vocês se estão salvos ou não. Vocês são o rebanho do Senhor, com sentimento, sensibilidade, dificuldades, rebanho, são pessoas. Alunos, quer dizer, aluno é aquele tipo de pessoa que vai lá, se matricula no curso, mas não tem nenhuma relação afetiva com o professor. Vocês não têm. O aluno não precisa ter. Eu acho que não. É só aluno, se matriculou, pega seu diploma e pé no mundo. Mas quando você é de Cristo, isso é impossível, irmão. É uma escola de Cristo. O nosso material é Bíblia, teologia, falando de Deus. O Espírito Santo a gente ora antes da gente começar e oramos depois que a gente termina. Aí eu como professor de teologia, preciso ter uma consciência de rebanho. Preciso ter uma consciência de que vocês são o rebanho do Senhor, e é por isso que muitas coisas eu seguro. Alguém chega para mim e fala assim, ô irmão Rogério, como que o senhor tem esse conhecimento e o senhor não fala lá para os seus alunos lá? Eu falo, mas é porque, irmão, eu não posso falar tudo que vem na minha telha, falar. Porque eu não sei como que os irmãos vão receber, se vão segurar na fé, se vão começar a brigar com seus pastores lá nas igrejas depois, se vão abandonar a igreja, se vão deixar de ser aluno da escola dominical. Aí, assim, particularmente para mim já não interessa muito, irmão. Formar pessoas que vão virar brigões de igreja, não adianta. A gente precisa formar irmãos e irmãs que sejam cooperadores do Evangelho e colaboradores na igreja local, por mais que a gente tenha lá as nossas diferenças com as nossas lideranças. A gente não está anulado nisso aí, mas a função de um professor cristão também é arrebanhar ou pastorear. Eu não pastoreio os irmãos no dia a dia, mas aqui em sala de aula é uma consciência de rebanho. E o mesmo se transporta para qualquer função que você vai exercer na sua igreja, principalmente a de evangelista, homem ou mulher. Mesmo que você não tenha credencial, mas você tem a função, você tem o cargo, você tem a missão, e vai ter que fazer isso daí, vai ter que tratar as pessoas, irmãos, com o respeito que um pastor trata a sua ovelha. Haviam 2 homens lá no Velho Testamento, e um deles é Saul e o outro é Davi. Os dois homens que Samuel ungiu, hoje está bom para a gente enxergar, né? Tá legal, né? Então, os 2 homens que Samuel ungiu para liderar a emancipação política do povo de Deus vieram do cuidado com os animais. Saul tinha experiência com jumentos e Davi com ovelhas. Os 2 eram pastores. Os 2. Mas o povo do Senhor não forma uma tropa de récua. Récua é o coletivo para os jumentos, tá bem? Então, e forma uma tropa. Mas o povo do Senhor não forma uma tropa de récua, composta de animais de carga. Nosso povo não necessita de tropeiros como Saul, e sim de pastores como Davi. Por aqui vocês podem pegar, inclusive, e fazer pregação lá o dia que vocês tiverem oportunidade. Pega Saul, pega Davi e mostra que o povo de Deus não é uma tropa de animais de carga, não é essa a figura de linguagem que é utilizada para nós. Nós somos um rebanho. E você viu que o Saul não deu certo.
E não deu certo por quê? Porque ele pegou a experiência de campo que ele tinha e ele transportou pela vida inteira. E nós temos que pegar as experiências de vida que a gente tem e passar pelo filtro do Evangelho. Isso aqui é importantíssimo para quem vai trabalhar com pessoas. O Evangelho vai aprimorar quem você é. Eu sou notícia do cabra bom, sabe? Eu trato assim as pessoas, porque meu pai, meu avô, meu bisavô. Tá bom, mas agora você encontrou-se com um bom pastor, mesmo sendo cabra bom do norte, e algumas coisas aí vão ter que ser mudadas no trato com as pessoas. Porque tem um monte de gente aí que está cansado de ser maltratado por gente de bem, em nome do bem. Tem um monte de gente, e isso aí está errado, isso está errado. Então, alguns irmãos se espantaram quando eu disse que se começar a me bater demais, eu vou embora. Não, como assim, irmão? Você não ora? Eu falei para os irmãos, eu oro, com a mala na mão, mas eu estou queimando o chão. Passou para mim o tempo de ficar sendo espancado por uma pessoa por falta de preparo. Por falta de preparo, por falta de humildade, por falta de se colocar no lugar da outra pessoa. É lógico que a gente não é manhoso também de sair mudando de igreja para igreja à toa. Mas ficar uma vida toda apanhando feito uma lavéia, não. Eu estou mais para chegar na pessoa e perguntar, o que o senhor tem contra mim? Entendeu? Algum problema? Se eu estiver incomodando muito, né, o Senhor me fala que eu preciso ser feliz. A Bíblia está escrita assim, servir ao Senhor com alegria. Então, faz um tempão que eu não estou alegre nesse lugar aqui. Então, está na hora de eu ou eu me mudar, ou o Senhor mudar o seu jeito de ser. Por quê? Porque nós somos um rebanho. Nós somos um rebanho. Ou será possível que a igreja nunca vai ter um momento de felicidade? Tem que apanhar todo o culto, terça, quinta, quarta, sábado e domingo. Doutrina, Santa Ceia e culto com campanha de salvação pela família. E de vez em quando as lapadas elas são muito sutis, a gente se sente assim bem exposto, sem ser exposto, o pessoal sabe. Então é o seguinte, esses dois homens, eles trataram o arraial de Deus da mesma forma como tratavam os seus animais, da mesma. Davi tratou o arraial de Deus como ele tratava as ovelhas dele. E o Saul fez a mesma coisa, tratou o povo de Deus do jeito que ele tratava os burros dele. Não, você que decide. Se é ovelha, se é burro. Saul perdeu a missão, pois o povo se dispersava dele. Mas é lógico, meus irmãos. Qual que é o sinal evidente de que alguém está fazendo tudo errado? A igreja está ficando vazia. Não tem o que explicar. Nós não estamos tendo a perseguição de crente, se for para a igreja, vai ser morto queimado lá dentro, lá da igreja. Igual acontece na Indonésia, acontece na Índia, acontece na Coreia, acontece na China e algumas tribos africanas. Você vai para a igreja, mas é o último culto, vão te queimar lá dentro. Então, isso não está acontecendo aqui ainda, né? Embora que o STF, eu acho que está querendo que aconteça isso daí. Brincadeira, né? Essas coisas que esse povo faz. Estou indignado até agora, né? Mas Apocalipse 20 diz que tinha que ser assim, o capeta tem que ser solto. Então, o que acontece? Ainda nós estamos em um tempo em que a igreja pode fazer o seu culto tranquilamente, você vem voluntariamente para a igreja. Você paga para vir para a igreja, você coloca a gasolina no seu carro, você paga a condução do ônibus, você paga para vir para a igreja, você paga o seu dízimo, você paga a sua oferta, você paga o lanche, você paga para vir para a igreja. E aí você paga para apanhar. Eu não sou um bom consumidor de reio nas costas. Não cabe bem, não nesse tempo. E o povo está se dispersando, a igreja está esvaziando, o trabalho não está acontecendo. E aí você pensa como evangelista, como que eu vou sair para ganhar almas para Jesus se quando eu colocar ela aqui no banco sentado, ela vai passar mal? Aí você fica desestimulado, você sabe que você vai ganhar alma à toa. Que a pessoa além vai ficar 2 vezes mais perdida. Era perdido antes de vir, vai ficar mais perdido que não quer voltar, porque ficou espantado com o que recebeu. Mas é Saul maltratando o povo de Deus. Aí você fala, mas Jesus falou sobre isso? Jesus falou que tinha um servo mau e negligente, e quando seu senhor se ausentou, ele começou a bater nos seus servos, e aí espancar os servos. E o senhor veio e o serviço não estava feito, porque ninguém fica trabalhando contente apanhando. Então o povo está se dispersando. Você vai fazer um trabalho, você vai pedir para o Senhor a bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A gente tem que viver esse versículo pelo menos 1 ano na nossa vida. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores.
Você vai lá, começa o trabalho, salva as almas, batiza as almas, discipula as almas, essas almas trazem outras almas. O trabalho começa com 10, vai para 15, 20, 30 pessoas, batiza os filhos dos irmãos que estão chegando agora. Quer dizer que você tem um trabalho que está prosperando. Agora, se você percebe que o trabalho está decadente e decaindo, não cresce e ainda diminui, é hora de trocar o pastor, ou o evangelista, ou o líder. Trocar mesmo. Irmão, vai aprender isso. Vem para cá. Vem para cá. Fica aqui comigo aqui. Porque senão, é isso aí, muita igreja sofre. Muita igreja. Você fala. Se você passar em algumas igrejas aí chamadas igrejas neopentecostais, você tem que fazer a seguinte pergunta: como que essa igreja consegue ter 6 cultos por dia? E a minha não consegue ter um culto cheio. E elas têm 6. O que é que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? Vou dar uma espionada aí. Porque pode ser que eles estão todo errados, mas pelo menos tem gente ali para ouvir eles. E eu estou todo certo e não tem gente para me ouvir. O que está acontecendo? Então, Saul estava dispersando o povo. Mas Davi, todo errado do jeito que ele era, quando ele foi perseguido por Saul, Davi consolidou a sua missão, pois ajuntou-se a ele, olha aqui, ó, o Senhor Jesus representado por Davi. Davi representa Jesus. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Olha eu lá, estava lá com Davi. Você acha que eu vou ficar lá com Saul me espancando enquanto Davi está me arrebanhando? Eu vou para Davi. Deixa esse pastor Saul para lá, meu. Deixa esse trabalho Saul para lá. Você vai lá para o pastor Davi. Aí o pastor Davi ajuntava todo homem que estava em aperto e todo homem endividado. Olha só, você quer gente que investe no seu ministério, né? Que tem grana, tal, vai pagar, você vai te dar um terno, vai, né, ajudar você ali a trocar de carro. Não, Davi tinha gente que estava devendo. Você está devendo, vem. Você está devendo, pode vir também. Mas se você está devendo lá fora, você vai ter dinheiro para colocar aqui dentro? Aqui vai ter mesmo. Está devendo lá fora, mas aí esse é o pastor, consciência de rebanho. Bem, esse é o tema da nossa aula. Esse aqui é aquele que vai agregando, não dispersando. Um dos erros muito grandes que a gente cometeu no passado era tentar disciplinar a pessoa antes dela aceitar a Jesus. Você tem que parar de beber, parar de fumar, tem que abandonar essa mulher aí, tem que largar esse homem, tem que casar para você poder vir para a igreja. A gente fez muito isso, doutrinava a pessoa para ela poder vir para Jesus. E aqui a gente está vendo que é o inverso, a pessoa vem para Jesus e Jesus vai mudando a vida dela. Aí ela vai deixando e vai largando o que tem que largar e vai aprendendo o que tem que aprender. E todo homem de espírito desgostoso, a igreja é o lugar onde as pessoas vão e tem um espírito desgostoso, fica com o espírito desgostoso. Aí a palavra de Deus, o Espírito Santo e a comunhão dos irmãos vai curando as pessoas. A comunhão, quantas vezes você chega desgostoso, mas desgostoso mesmo, do tipo tiro na cabeça, só não me mato, embora que tem um monte de crente se matando, né? Mas se matando mesmo, tomando remédio bastante aí, para ficar bem ruim e não ter volta. Aí não pode dizer que ele se suicidou, né? Mas também não pode dizer que ele quis salvar a vida, por causa que ele tomou um remédio a mais. Então, mas as pessoas, aí você chega com um espírito desgostoso, né? Aquela alma que você foi lá, sua tia, seu primo, seu filho, você trouxe, ele veio contrariado para a igreja, porque você está tentando salvar a alma dele. Aí alguém chega lá e fala: você está com cara de delegado na igreja, irmão. Mas é lógico, meu irmão, se você tivesse passado o que eu estou passando, você está com cara de xerife brabo, porque não dá, nem todo dia é dia de índio, tem dia que não é dia de índio, é dia do caçador mesmo. Então, o que acontece? Estas pessoas é que devem estar no seu rebanho. Estas pessoas que devem fazer parte das suas equipes, fazer parte dos seus cuidados, e você vai cuidar delas assim como Davi cuidava. E aonde que Davi cuidava? Na caverna de Adulam. Na caverna. Olha o lugar bom para você colocar as pessoas, na caverna, junto com elas. Você também está sendo perseguido. Então nós estamos trabalhando com vocês aqui hoje que um evangelista ou um missionário vai ter uma consciência de rebanho, e esse rebanho não é composto por pessoas ilustres, tá bem? Ilustres. Pessoas ilustres é aqueles que o nome vai para o panfleto. Essa é pessoa ilustre, tá? A foto vai para a internet, está sempre sorrindo no Facebook. Esse é o cabra ilustre. E você não vai cuidar dessas pessoas ilustres, você vai cuidar dos desfavorecidos, dos esquecidos, dos ignorados. Isso aí é consciência de rebanho. Os missionários levantados por Deus necessitam possuir consciência pastoral.
e tratar o povo como ovelhas do Senhor, não como jumentos malteses. Eu coloquei esse texto de propósito. Eu estava, acho que, revoltado de escrever isso aqui. Isto exige qualificação que Mateus identificou em Cristo, ao citar o profeta Miqueias. Jesus é o guia que há de apacentar o povo de Israel e lhe servir como guia para as fontes das águas vivas, irmão. Olha só, você, o evangelista, está levando o povo para a fonte da água viva, não é água barrenta. Isso pressupõe que você está levando as pessoas para um lugar melhor do que onde elas estavam. E você está sendo guia, está indo à frente. E você está apacentando e não apaucentando. Eu tive um amigo uma vez, faz tempo que eu não o vejo, que ele ficou tão revoltado com o pastor, mas tão revoltado, porque ele contou aquela história sem pé nem cabeça do pastor que vinha encontrar a ovelha desgarrada, e aí, porque a ovelha era muito fujona, ia lá e quebrava as patinhas da ovelha e colocava nas costas e levava a ovelha com a pata quebrada nas costas para ela aprender a não fugir. Então você já ouviu essa história, né? Ouviu essa história? Nunca ouviu? O senhor já ouviu. O senhor é do meu tempo, então. Né? Então, a ovelhinha foge, aí foge de novo, ó, sua ovelha fujona, vou quebrar suas pernas e vou levar você nas costas e aprender a não fugir mais. Aí o meu amigo falou, rapaz, esse pastor tá doido, quebrar minhas pernas. Se ele soubesse aonde eu trabalho, o tempo que eu demoro para chegar no serviço, o tempo que eu demoro para chegar em casa e não dá tempo de eu chegar aqui e ele quebrar minhas pernas ainda, rapaz, isso não é pastor não, isso é pastor de bode, ele falou. Então não é apacentar os irmãos, é apacentar e levar as fontes das águas vivas. É a imagem que o Novo Testamento cria, não só o Novo, o Antigo também, porque o Antigo é o profeta Miqueias, tá bem? Caso os irmãos queiram assim espalhar as carteiras, os irmãos podem espalhar, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, aí os irmãos podem se posicionar melhor. E a gente continua aqui com o nosso slide, porque vamos fazer o espelho ético agora, vamos pensar juntos. Esse espelho ético é para ajudar os irmãos a fazerem a avaliação vai ser um pouco diferente agora. Quem quiser beber água,